Todos bem-vindos a esse lugar, a esse momento que antecede o nosso batismo. Quero pregar hoje a palavra quando o Evangelho chega ao meu lar. E eu queria estender isso, quando o Evangelho chega à nossa nação. Porque, na verdade, o que estava acontecendo no capítulo 16 é que Paulo estava chegando por revelação divina, por chamado de Deus, por chamado de um anjo que aparecera para ele: venha até a Macedônia e nos ajuda. Por quê? Porque não havia evangelho naquele lugar, não havia a possibilidade da mudança, todo dia era igual, todo dia uma rotina, tudo igual sempre. Mas quando o evangelho de Jesus chega para valer numa nação, há um ensejo da mudança, há um ensejo da mudança. Todo dia pode acontecer coisa nova, porque Jesus é honrado e respeitado. Amém, pessoal? Então nós vamos começar lendo Atos capítulo 16, acompanhem comigo, a partir do verso de número 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Verso 23. E depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. 26. De repente houve um terremoto. Terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. 32. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. E então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Obrigado, Deus, porque o desejo do Senhor é chegar em cada nação, é chegar em cada casa, em cada tipo de situação, e transformar o coração daquela pessoa e daquela nação. E Pai, obrigado porque hoje veremos isso mais uma vez na vida desses queridos 8 irmãos e irmãs que estarão descendo as águas daqui a pouco. Que Tu nos abençoe nessa pequena meditação na palavra do Senhor. É para a honra e glória do Deus Pai que oramos. Amém? Amém. Paulo em Filipos, essa cidade que não conhecia o Evangelho, esse lugar completamente alheio a tudo que era Deus, o Todo-Poderoso, eles tinham outros deuses. Então o Paulo ele chega nesse lugar, nessa cidade importante, ali da Macedônia, e começa a pregar o Evangelho na beira de um rio. E muitas pessoas se convertem a Jesus, sendo que 3 delas são citadas assim nominalmente aqui nesse capítulo 16. Primeiro, a Lídia. A Lídia era uma vendedora de púrpura, uma pessoa muito rica do lugar, e ela se converte a Jesus, entrega-se a Jesus e também é batizada nas águas ali naquele lugar. E pede para Paulo entrar na sua casa, inclusive. Já uma jovem adivinha
seguia Paulo e Silas e dizia: estes estão proclamando a palavra do Senhor. Ué, mas a mensagem era certa, mas o Paulo, depois de 2 dias ouvindo aquilo, pegou e expulsou um espírito de adivinhação, porque aquela jovem era tomada por um espírito de adivinhação que dava lucro aos seus senhores, diz a palavra. E Paulo, sabendo disso pelo Espírito, mesmo tendo ouvido da parte dela uma palavra certa, ele expulsou este espírito maligno e acabou a fonte de lucro para os seus patrões. Eles pegaram Paulo e Silas e o jogaram na prisão. E agora entra esse outro que é nominado aqui na palavra de Deus, que é o carcereiro e a sua casa. Nós vamos falar um pouco sobre esse cara, tá? A Bíblia diz que Paulo e Silas, tumultuaram essa cidade, porque essa jovem foi liberta pelo poder de Deus. E possivelmente também foi batizada, a Bíblia não nos fala. Mas quando a fonte de lucro vai-se embora, nós estamos vendo isso no nosso país, que a fonte de lucro de muita gente está indo embora, em nome de Jesus, e tem que ir, tá? Desses poderosos, a fonte de lucro estava secando. E pegaram aqueles que estavam pregando o Evangelho e o jogaram na prisão. Mas agora vamos ver um pouquinho a rotina de um carcereiro. Esse homem, prestem atenção nisso, pessoal. Este homem jamais imaginara acordar um dia pensando: hoje a minha rotina vai mudar. Hoje vai acontecer alguma coisa completamente fora do script, da minha agenda. Vai acontecer algo espetacular, especial para mim. Não, a Bíblia diz, não é, que ele saía de casa, chegava na prisão, certamente fazia a chamada da turma, distribuía comida, não é? Recebia e soltava os prisioneiros, a exemplo do que fez com Paulo e Silas, e principalmente ele torcia muito para sair de lá vivo. Não é? Como todo carcereiro que se preze, não é? Tem esse medo de sair dessa prisão vivo. Não sair de lá, carregado por pessoas num caixão. A rotina do carcereiro era essa. Mas naquele dia, a rotina dele mudou. Naquele dia, algo especial estava acontecendo. Ele pensava estar recebendo prisioneiros. Ele pensava estar recebendo arruaceiros. A acusação era essa: arruaceiros. Pessoas estão tumultuando aqui, não é? O nosso lugar, precisam ser punidos. E a Bíblia diz que eles foram fortemente açoitados. E naquela noite, não é? Quando o carcereiro tomou o seu turno de inspeção, de trabalho, essas pessoas diferentes foram recebidas, foram colocadas lá no mais íntimo dos cárceres, no pior dos lugares. E a Bíblia diz que alguma coisa diferente aconteceu naquele lugar. A Bíblia diz que eles começaram a cantar e a louvar a Deus. Nunca o carcereiro tinha visto isso na sua rotina. Gente cantando e louvando um Deus desconhecido para ele. E não só isso, né? Ele ficou tão impactado por aquilo, que ele foi tomado por um sono. E a Bíblia diz que ele foi dormir. Enquanto Paulo e Silas ali entoando os louvores a Deus, sendo dignos de receberem açoites até, a Bíblia diz que eles foram cantando e enquanto isso o carcereiro foi dormir, de tão tranquilo que parecia aquele momento. Eles estavam no tronco, estavam guardados, os prisioneiros não estavam reclamando, estavam ouvindo o Evangelho sendo cantado. A primeira lição que eu tiro para nós nessa noite é que o Evangelho nunca está preso. Aleluia. Diga comigo, o Evangelho nunca está preso. Ele está nos teus lábios, ele está no teu coração, ele está onde você se encontra. No pior lugar ou no melhor lugar do mundo, não importa, o Evangelho não está preso. Se um filho de Deus se levanta e começa a clamar, começa a falar, começa a cantar, alguma coisa espetacular e extraordinária vai acontecer naquele lugar. Vai acontecer. Por isso eu creio, nosso querido Brasil, alguma coisa vai acontecer no nosso país, que vai honrar o Evangelho de Jesus de novo. Vai honrar.
essa bandeira aqui é preciosa demais para a gente fazer dela, não é, o pior opróbrio, a pior vergonha das nações. O evangelho não está preso na nossa nação, mas também a igreja tem que se converter dos seus maus caminhos. E para não apontar só para político, aponte primeiro para você mesmo. Paulo e Silas estavam fazendo o que todo crente tem que fazer, na melhor hora ou na pior hora da sua vida. Continuar sendo cristão, continuar denunciando as trevas, continuar proclamando que onde entra o evangelho, há a possibilidade de mudança e transformação. E aí, quando é assim, até Deus age na rotina de um carcereiro de uma maneira espetacular. A Bíblia diz que um terremoto abala a prisão, mas ninguém morre, ninguém é afetado seriamente. A Bíblia diz simplesmente que as cadeias caem miraculosamente da mão dos soldados, dos pés, os troncos se abrem, as portas são abertas, algo miraculoso está acontecendo. E quando aquele carcereiro, que rotineiramente estava dormindo nessa hora, ele acorda, ele vê tudo aquilo, ele fica desesperado, e a Bíblia diz então que ele está pronto para cometer, próxima tela lá por favor, o suicídio. A faca está pronta, a espada está pronta, porque ele sabe se os prisioneiros fugirem, não é? No seu turno, ele seria castigado, possivelmente morto pela guarda romana no dia seguinte. Mas Paulo e Silas, junto com todos os prisioneiros, que também estavam impactados naquele lugar, disseram: não, querido, não te faça nada, nós estamos todos aqui. Os prisioneiros éticos esses, né, que nós queremos no nosso país também. Gente que diga: não, estamos todos aqui, nós não fizemos nada de errado. Estamos todos aqui, preserve a sua vida, porque hoje é o dia da sua mudança, querido. Hoje, Deus está abalando essa nação, não só com Lídia, não só com uma jovem que foi liberta por um espírito maligno, mas hoje chegou a salvação aqui nessa prisão. E certamente, depois desses louvores todos, naquela escuridão, naquela penumbra, o terremoto havia certamente apagado as tochas da prisão. A Bíblia diz que ele pediu uma luz. E é assim com todos nós, que ainda não tivemos um encontro com Jesus. É uma bela metáfora para você que ainda está longe de Jesus. Peça a luz do Espírito Santo para si. Peça para si: Espírito Santo, ilumina os recônditos mais escuros da minha alma, e você será salvo por Jesus. Você será salvo pelo Evangelho. Ele pediu a luz, e a partir daquele momento, Paulo e Silas então pregam o Evangelho. E o dia mais feliz da vida, aquele que seria talvez o pior dia da sua vida, se tornou para ele o dia mais feliz da sua vida. Porque o Evangelho, finalmente, entrou no seu coração, não só por um cântico, não só por uma canção bonita, que muitas vezes entoamos na igreja, mas porque o Evangelho encontrou ali um coração disposto a dizer: Senhor, muda a minha rotina, muda o meu ser. Senhores, o que devo fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É a nossa mensagem na família cristã para você. Porque o Evangelho completo, quando chega, é assim: creia no Senhor Jesus. Abra-se, entregue-se. Crer é isso, é esse movimento de se entregar sempre ao Senhor Jesus, para que Ele mude a tua rotina, a tua vida. Então, agora nós vemos aí na próxima tela o Evangelho pregado de uma maneira completa, holística, íntegra. O Evangelho é assim: Pedro prega, Paulo prega o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho judeu, não é o Evangelho de qualquer outra marca denominacional. A palavra do Senhor diz que o Evangelho de Jesus, Ele veio, Ele foi mandado por Deus para morrer no seu lugar, a fim de que você se tornasse um filho de Deus. A justiça de Deus foi feita em Jesus. Você não precisa mais provar a Deus que você é o bonzinho, que você é o tal, que você merece a salvação. Ninguém a merece. Mas é por graça e misericórdia que o Evangelho entrou na sua família. Outro dia, eu visitei um dos batizandos na sua casa. O irmão Ângelo, e a Neuza, e a Bia.
Eles pediram: pastor, venha orar na nossa casa. Tantos anos a gente serviu outras coisas. Hoje nós queremos entregar a nossa família e a nossa casa para Jesus. E quando o Evangelho entra nessas casas, entra na sua família, a família começa a se converter a Cristo. Algumas pessoas vão levando a sério essa palavra. A primeira coisa que acontece é as feridas são lavadas. O Paulo e Silas precisavam, não é, ser lavadas as suas feridas. Estavam cantando a noite toda, mas as costas estavam lanhadas. Eles começaram a lavar as suas feridas. O carcereiro não mais batia, agora ele lavava as feridas. O Senhor Jesus, quando Ele entra na sua vida, a primeira coisa que Ele faz, Ele perdoa os seus pecados e vai lavando as tuas feridas. Ele vai lavando, até que você seja totalmente curado. Jesus faz isso na nossa vida, Jesus faz isso na nossa família, as feridas são lavadas. Agora vem uma outra coisa importante, é o que está acontecendo aí na tela, não é? O batismo. Muita gente quer Jesus, mas pouca gente quer o batismo. Mas Jesus mesmo ordenou: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Ou seja, não adianta batizar e não crer. Tem muita gente que foi batizado, mas nunca creu em Jesus. Isso aí não resolve a sua vida. Agora, o que resolve o Evangelho completo é você se dedicar a Jesus, você entregar a sua vida a Ele e ser batizado sob a sua fé. Daqui a pouco nós vamos ouvir as pessoas falando isso aqui para nós. Como é que o Evangelho chegou na sua vida? A alegria na casa. E por último, o batismo então é esse testemunho. Pode colocar a última tela aí. Eu achei muito bonita essa figura, né, de uma pessoa ser mergulhada. Ali é o Felipe em cima, né? E a Vanessa ali, quem sabe, sendo jogada. Ou a Adriane, né? Testemunho de batismo é assim. Jesus garante a sua salvação. Por isso você vai ser jogado nas águas, para declarar que em Jesus você morreu para a vida velha. O batismo em si não salva você, mas ele vem como um testemunho de que você creu em Jesus Cristo. E por isso, esse símbolo de que você está sendo deitado em Jesus. E depois você é ressuscitado para uma nova vida. Esse testemunho de que a nossa fé em Cristo sempre gera algo novo. Sempre gera um impacto para o melhor. Sempre vai gerar o bem maior em mim. A nova versão de mim mesmo chegou, porque Jesus chegou na minha vida. O batismo testemunha isso. Não é gente perfeita, até porque a gente não deixa entrar gente perfeita na igreja. Essas pessoas atrapalham a gente aqui. Está cheio de pecador aqui no nosso meio. Tá? Agora, quando nós testemunhamos de que estamos em Cristo, a possibilidade da nova vida acontece todo dia. Você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho abençoado, uma filha abençoada em Jesus, uma jovem que vai produzir coisas maravilhosas por Deus, e eu tenho certeza que uma juventude maravilhosa está se levantando, amém? Os homens, mais uma vez na sexta-feira, nós vamos fazer um grande coral para abalar Indaial em nome de Jesus, tá? Porque no ano passado já fizemos lá um grande coral, mas esse ano vai ser melhor. Sexta-feira, 20 horas, churrasco aqui na igreja e o coral depois, tá? O pessoal gostou, hein? É isso. Em nome de Jesus. Você que ainda não crê no Evangelho, você na verdade está fechando a porta para a possibilidade de coisas novas acontecer. A tua rotina vai ser a mesma. Mas com Jesus ela pode ser alterada para melhor. Com Jesus ela pode ser alterada e mudar toda a sua família e toda a tua rotina dali para frente. O carcereiro não mais aprendeu a bater, ele aprendeu a abençoar com as suas mãos os seus prisioneiros. Amém, pessoal? Senhor, que nessa hora, ao ouvirmos os testemunhos do pessoal, Tu também nos dê graça e misericórdia para cada um deles, Pai, que foi tomado pelo Evangelho e está buscando esta nova vida a cada dia.
Senhor, eu te louvo e agradeço, porque casas ainda estão se abrindo em São José, na grande Florianópolis, para o Evangelho entrar. Talvez seja a última colheita antes de Jesus Cristo voltar. Sentimos tanto que o tempo urge tremendamente, para que cada um transforme a sua vida em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, como indivíduos, como famílias, como nação brasileira, a darmos mais lugar para Jesus e menos para os nossos egoísmos, os nossos achismos, as nossas ideologias. Senhor, venha o teu reino sobre nós. Venha a tua transformação sobre nós. Venha, Senhor, a tua pessoa sobre nós. É assim que nós oramos e agradecemos em Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós vamos ter um momento agora